vivo, minha gente. Vamos dar um tempinho aqui para ver se alguém entra para acompanhar e opinar sobre essa nossa Face Live. A ideia é comentar essa medida provisória da privatização das águas que foi aprovada por uma comissão mista no Congresso Nacional. Estou com um resfriado danado aqui, minha gente. Mas a ideia é conversar sobre isso com vocês. Minha gente, os militares criaram as empresas estaduais públicas de água de uma forma muito inteligente no período em que mandavam no Brasil. O espírito deste projeto é o subsídio cruzado. A produção de água tratada, o tratamento da água, o tratamento de esgoto, numa cidade grande, como por exemplo no meu Paraná, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, é altamente lucrativo em função da escala. É muita gente que se serve da água tratada e do esgoto tratado, e isso dá lucros importantíssimos para a empresa de água. E ela sendo pública, esses lucros todos são reinvestidos na própria empresa. Ela é uma empresa estadual, foi esse o espírito que os militares tiveram quando criaram a empresa pública. Ela viabiliza o subsídio cruzado. Aquilo que numa empresa privada seria o lucro do dono da empresa, do investidor na empresa, se transforma num recurso que vai ser aplicado em pequenas cidades que não têm escala suficiente para instalar um sistema de tratamento de água e de esgoto que seja economicamente viável. São poucos consumidores. Mas quando a empresa pública de água utiliza os lucros das grandes cidades, da grande escala, e investe nos pequenos municípios, ela está diminuindo de uma forma fantástica o custo da saúde pública. Porque água tratada e esgoto significam saúde pública para a população. As doenças infecciosas, infecto-contagiosas, diminuem de forma fantástica. Esta foi a visão dos militares. Aqui no Paraná, no governo do Lerner, começaram vendendo ações na nossa empresa pública. E quando eu assumi, eu tive uma briga muito grande com os sócios privados que queriam elevar a tarifa para aumentar os seus lucros. Eu reduzi a distribuição de lucro para os sócios privados a um limite constitucional, a um limite legal, 25%. Eu saí do governo, o Beto Richa imediatamente subiu 100% o valor da transferência de lucros para os sócios privados, aumentando a tarifa para aumentar o lucro e transferir para os sócios privados. Isso tudo vocês viram, na verdade, o que era, né? Vocês estão vendo aí agora essa quantidade absurda de inquéritos, de indiciamento. O Beto e o seu governo inteiro já passaram pela cadeia. E aqui no Paraná nós imaginamos que são tantas as denúncias, tantos os inquéritos, que eles vão ficar na cadeia por 20, 30 anos no mínimo. Mas agora o governo Temer, no fim, no seu ocaso, manda para o Congresso uma medida provisória privatizando as grandes empresas de água e esgoto do Brasil. Elas passariam a ser administradas pelo capital privado, que seria o dono dos investimentos. Isso significa que esta escala fantástica que elas têm, que viabilizam um lucro pelo número enorme de consumidores, vai ser usada em favor do lucro dos acionistas. Superfaturamento de obras, terceirizações absurdas, tudo isso que vocês viram que ocorre com essas empresas privadas brasileiras na Lava Jato e tudo mais. Além do que, desvios para financiamento de campanhas eleitorais. O que nós vemos aqui no Paraná, nós vemos no Brasil inteiro. E eles reservam para investimento público o saneamento básico, o tratamento da água e do esgoto dos pequenos municípios do Brasil. É claro,
Lá não tem escala, não viabiliza o lucro. E se uma empresa for investir sem o subsídio cruzado dos grandes investimentos com grande número de consumidores, vai custar muito caro o tratamento de água e esgoto. Ele diz, não, isso fica por conta do Estado. O relator desse projeto e o subrelator, não sei bem, isso na mão do Flecha Ribeiro e do senador Raup do meu partido. Meu Deus, é uma barbaridade, é um roubo que estão fazendo, é um atentado à saúde pública do Paraná. Água é um dom de Deus, é um bem da natureza. Nós não podemos viver sem a água. Eles querem transformar a água em mercadoria, ao mesmo tempo em que abre espaço para que os grandes aquíferos brasileiros, notadamente o Guarani, que é um dos maiores do mundo, seja vendido para Nestlé ou para Coca-Cola. Minha gente, temos que pôr um paradeiro nisso. O povo brasileiro votou no Bolsonaro imaginando que ele era contra tudo isso que está aí. Eu estava em Camboriú esse fim de semana, numa pequena mercearia, e o dono dizia, você veja, só dão dinheiro para as elites, eu tentei um financiamento para uma reforma aqui, não consegui. Logo é secundado por uma senhora que dizia, eu sou gaúcha, estou passando as férias aqui, mas eu tentei conseguir um empréstimo na Caixa Econômica e não consegui. Só os ricos que têm empréstimo. Minha gente, com a bandeira da moralidade e do combate à violência, eles ganharam a eleição. Mas, na verdade, o governo do Bolsonaro é continuação do governo do Temer. Já disseram que vão manter o cara do Itaú na presidência do Banco Central, o Ilan Goldfein. É a mesma coisa, só aquilo que o Temer fazia com artifícios e manobras congressuais, eles querem fazer agora com o relho da Ana Maria, senadora Ana Amélia, na mão, ou com o porrete, o big stick da prepotência norte-americana numa parte da sua história. Minha gente, foi um erro. Entregaram a horta para o cuidado dos cabritos. Atrás desse discurso de moralidade vem a entrega do Brasil, do petróleo, da água, da terra, o fim da tua aposentadoria, companheiro, você que está me assistindo aqui, o fim da CLT. Acabou a carteira, já temos um número fantástico de trabalhadores informalizados que não ganham nem o salário mínimo e não têm condição, dessa forma, de contribuir com o salário mínimo para a sua aposentadoria. Querem a aposentadoria à moda do Chile, privada, administrada por grupos privados que podem quebrar sem garantia nenhuma. E patrão não contribui mais para a aposentadoria do empregado. É só o empregado que paga agora no modelo proposto pelos meninos da economia do Bolsonaro. Bolsonaro, Paulo Guedes, essa gente toda. Minha gente, foi um erro que nós cometemos. Nós fomos levados por uma guerra híbrida e assimétrica. Uma propaganda feita ao longo de anos. Vocês vejam, eu aqui no Paraná, na última pesquisa pública, eu tinha 43% para o Senado. Nos últimos 3, 4 dias veio aquela enxurrada de WhatsApp. Disseram que eu tinha me mancomunado com o pessoal do pedágio, que eu combatia desesperadamente. Disseram que a minha mulher tinha feito uma queixa de que era agredida em casa. Fizeram infâmias, canalices, e eu acabei não me elegendo. Agora, a minha posição em relação à privatização da água é essa. Qual é a posição dos senadores eleitos no Paraná nessa avassaladora onda do bolsonarismo brasileiro? Eu perdi o mandato, mas não perdi a vergonha nem a dignidade. Enquanto eu tiver um meio de comunicação como esse Face Live que eu uso agora no Facebook, estarei conversando com vocês. E eu ainda tenho, até dia 31 de janeiro, um mandato no Senado. Estarei na guerra pelo Brasil, pelo Paraná, pelos trabalhadores, pelos nossos empresários. Por um projeto de Brasil-nação. Nós somos um país grande demais para nos submetermos como paiseco secundário a interesse de países mais ricos, dos banqueiros e dos detentores do grande capital. Não se pode servir a Deus e a Mamon, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, diz o Papa e digo eu. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Minha gente, foi um acidente esta eleição. E esses malucos da extrema-direita que estão tomando conta da economia têm que ser contidos. Foi um acidente. Um acidente desse que ocorre na história de um país. Vamos superar isso. Mas com ação,
sem omissão e com coragem, falando sempre, a cada hora, a cada momento e levantando os assuntos como eu estou tentando fazer com vocês agora aqui no Face. Embora tenha perdido a eleição para o Senado, mas não abri mão do meu compromisso com o meu país, com o meu mandato até o fim e depois do mandato a minha responsabilidade de cidadão com um nível bom de informação, patriota brasileiro defendendo o povo, o nosso empresariado e o nosso projeto de nação. Valeu, minha gente. Obrigado pela atenção.